Fala ativadores, e aí, como é que vocês estão? Mike Johnny chegando para mais um vídeo e hoje o assunto de hoje é top, hein? Hoje eu quero falar com você sobre identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Esse é um dos assuntos que eu mais falo. Identidade é a base de tudo. Quando você entende a sua verdadeira identidade, você entende quem você é de fato, você entende qual é a sua verdadeira capacidade, qual é aquilo que você merece. Cara, é poderoso demais. Quando eu ignoro a minha identidade, quando eu ignoro esse conhecimento profundo de quem eu sou, eu ignoro de fato a minha autoimagem, eu ignoro o meu nível de merecimento, o meu nível real de capacidade. E quando eu falo sobre identidade, eu não estou falando no nível superficial como muitas pessoas falam por aí. Eu falo sobre algo profundo, e se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai perceber o que eu vou te ensinar aqui, você não ouviu. Porque eu não quero falar com você sobre identidade comportamental ou identidade de caráter. Eu quero falar com você sobre uma essência, a verdadeira identidade. Só que antes de você entender sobre a verdadeira identidade, você precisa entender sobre as identidades paliativas que existem. São 4 os níveis de identidade que existem. E eu vou falar com você sobre isso hoje. Por que nós precisamos aprender sobre identidade? Porque fala sobre nós. Fala sobre quem nós somos, sobre o nosso merecimento, sobre a nossa capacidade. Ignorar a identidade é ignorar a si mesmo. Eu vou mostrar para você aqui que existem algumas identidades que são limitantes, outras que são impulsionadoras, umas que trazem consigo bloqueios, traumas e outras que nos ativam. E se você não entender sobre elas, você nunca vai saber como viver de fato a sua vida e usufruir da capacidade que você carrega. Identidade é fundamental. E existem 4 níveis de identidade. O primeiro nível de identidade é a identidade paterna. O que é a identidade paterna? Essa é a identidade que foi transferida e que é transferida de pai para filho. Aí você fala para mim, eu não tive pai. Ok, quem te criou? Você precisa entender que todos nós somos criados por uma figura masculina, uma figura feminina. Essa figura representa a paternidade e a maternidade. Nós precisamos dessas duas figuras porque elas vão definir parte da nossa identidade. Se você é alguém que teve problemas com seus pais, se você não conhece ou o pai ou a sua mãe, ou se há algum conflito entre essas figuras, você já tem um bloqueio na sua autoimagem, você já tem um bloqueio na sua identidade, que é o bloqueio de paternidade. E identidade paterna, ela é muito poderosa. Por quê? Porque desde pequeno, desde a base, desde ali a nossa concepção, essa identidade vai sendo gerada em nós. E não ter a figura paterna ou a figura materna presente na nossa vida já garante uma identidade desconfigurada. Lembra que eu falei para você que a identidade define 3 coisas? Quem eu sou, a minha autoimagem, o que eu tenho direito, o meu merecimento e o que eu posso fazer, a minha capacidade. Quem eu sou dentro da identidade paterna? Se a identidade paterna ela é transferida de pai para filho ou de quem me criou, na identidade paterna eu sou uma continuação daqueles que me criaram. Preste atenção, os pais ou aqueles que criam, as crianças, elas criam essas pessoas, elas criam essas crianças de acordo com as crenças, de acordo com as experiências que eles possuem. Logo, eu sou a continuação das crenças e das bases que os meus pais carregam, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, se os meus pais, eles não entendem sobre identidade, se eles não entendem sobre individualidade, eles só vão reproduzir, eles só vão passar para mim aquilo que eles viveram. Então eu vou ser uma continuação da história deles. Isso pode ser positivo ou negativo. Preste atenção, não estou falando mal
sobre a criação, eu não estou falando mal sobre os que vieram antes. O que eu estou te mostrando é que você, dentro da identidade paterna, você é uma continuação daqueles que te criaram. E qual é o meu direito dentro da identidade paterna? Bom, se eu sou uma continuação daqueles que me criaram, então o meu direito é viver sob a experiência e as crenças que eu recebi. Preste atenção, a minha identidade, ela traz consigo crenças e fatos. Essas crenças são as crenças dos meus pais, daqueles que me criaram. E os fatos são as experiências que eles viveram. Por exemplo, quantas vezes o seu pai tentou pegar uma situação que você estava vivendo e para falar para você, para ensinar você sobre aquilo, eles pegaram uma experiência deles ou uma crença deles? Isso já aconteceu com você ou não? Dentro da identidade paterna, esse é o meu direito. O meu direito é viver sobre as crenças, sobre as experiências dos meus pais. Agora, existem dois tipos de pais: aqueles que treinam seus filhos para irem além do que eles viveram, para irem além daquilo que eles acreditam, para irem além do que eles alcançaram. Ótimo, são treinadores, são potencializadores. Só que existe um segundo grupo. É o grupo que limita os seus filhos nas suas crenças, que limitam os seus filhos nas suas experiências. Eles querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, que eles tenham as mesmas experiências. Os dois tipos de pais não são bons ou ruins, só que o resultado dos filhos serão completamente diferente dos dois. Muitos filhos hoje não estão vivendo a sua vida, estão vivendo a vida dos pais. Reproduzindo crenças dos pais, reproduzindo experiências dos pais, mas só que a identidade está tão firmada, está tão estabelecida, que eles sequer têm consciência do que eles estão fazendo. Esse é o poder da identidade. E qual é a minha capacidade? O que eu posso fazer dentro dessa identidade paterna? Simplesmente reproduzir as crenças, os bloqueios, os traumas, as experiências, as heranças espirituais e os padrões dos meus pais. Se eu não entendo sobre identidade, se eu não entendo sobre essa criação, e eu não caio para dentro do autoconhecimento para ativar a minha verdadeira identidade, eu vou reproduzir, eu vou continuar a história dos meus pais. E filho não foi feito para continuar a história dos pais. Filhos foram feitos para serem treinados para irem além de seus pais. Só que a gente não entende sobre isso, a gente não ouve sobre isso, a gente não fala sobre isso, porque não se entende sobre identidade. E a identidade paterna, ela é uma identidade natural, nós vamos receber ela naturalmente dos nossos pais, ou das pessoas que nos criaram. Pare para pensar um pouquinho, pare para pensar naquilo que você faz hoje. O time que você torce é porque você escolheu ou foi o seu pai? O trabalho, a profissão que você tem, foi você que escolheu ou você está reproduzindo do seu pai? Isso no âmbito mais superficial. E as crenças? E a forma de tratar os seus filhos, tratar a sua esposa, tratar o seu marido? Tudo isso faz parte da nossa identidade paterna, as crenças, os bloqueios, as heranças, os padrões, e nós precisamos nos libertar, nos destravar de tudo aquilo que é limitante, de tudo aquilo que não faz sentido para a gente viver a nossa verdadeira identidade. Só que sem o conhecimento, isso não é possível. Segundo nível de identidade, essa aqui presta atenção. O segundo nível é a identidade de Adão. A identidade paterna, ela começa a ser construída em nós a partir do nosso nascimento. E depende de um pai para o outro. Agora, a identidade de Adão, ela é uma identidade universal. Todo ser humano nasce debaixo da identidade de Adão. E não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar. Preste atenção, a identidade de Adão é um fato, e não é sobre um fato religioso, não é sobre um fato de uma crença, é sobre um fato genético. Todos nós somos descendentes de Adão, e isso nos traz autoimagem, capacidade e merecimento.
Então não importa de quem você é filho, se você tem a sua identidade paterna bem resolvida, bem configurada ou não, você tem a identidade de Adão. E quem eu sou na identidade de Adão? Eu sou pecador, separado de Deus, eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou escravo do diabo, eu sou doente, eu sou pobre, eu sou tudo isso. Por quê? Porque foi a herança que Adão deixou para nós. A Bíblia vai dizer que em Romanos 3:23, que quando Adão pecou, todos nós pecamos, e por pecarmos fomos separados de Deus. Preste atenção, por isso que não tem a ver sobre religião, não tem a ver sobre religiosidade ou sobre crença, porque você não vai aprender isso em religião nenhuma. A Bíblia, ela não é um livro de religião, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um manual de Deus para o homem, independente da religião que ele siga, que ele acha, que ele acredita. Eu sei que existem 6.000 religiões no mundo e muitas delas usam uma palavra, mas a palavra não é de nenhuma delas, a palavra ela é o manual de Deus para a sobrevivência do homem. E dentro desse manual você vai aprender que por causa da queda de Adão, todos nós nos ferramos, todos nós fomos destinados a ser pecadores, separados de Deus, destinados à ira de Deus, frágeis, limitados, escravos do diabo e do pecado e uma vida toda desgraçada. E se você não entende sobre isso, se você não aprende sobre isso, se a sua mente é fechada para religião ou para religiosidade, você vai viver a sua vida travada na identidade de Adão. O que eu tenho direito na identidade de Adão? Bom, eu tenho direito de condenação eterna, eu tenho direito de doenças, eu tenho direito de enfermidades, de pobreza, de miséria, de sofrimento, de maldição. Olha que coisa maravilhosa. Todo o sofrimento que existe hoje no mundo não é por causa de Deus, é por causa da natureza, da identidade de Adão. Toda pobreza, toda miséria, toda maldade, tudo isso é fruto de uma natureza que todo ser humano carrega, a identidade de Adão. Só que as pessoas não querem saber disso porque a cabeça está bipolada, está travada por causa de religiosidade. Aprende uma coisa, cara, Deus não é religião, Deus não tem religião, Deus é o criador da humanidade e Ele quer se relacionar com essa criação, só que essa criação ela está presa, ela está impregnada em crenças erradas, em coisas erradas que elas aprenderam dos seus antepassados, mas elas não querem aprender algo novo, elas não querem se desconstruir e por isso não avançam. Você precisa se libertar dessa identidade. Qual que é a minha capacidade? O que eu posso fazer dentro da identidade de Adão? Vamos lá! Dentro da identidade de Adão, eu posso viver uma vida debaixo de prisões espirituais, eu posso viver uma vida de maldições, eu posso viver uma vida escravo do pecado, eu posso passar a eternidade longe de Deus, eu posso perder bens e riquezas, eu posso viver eternamente na pobreza, eu posso viver uma desgraça, porque é só isso que a identidade de Adão me garante. Você já viu aquela frase que as pessoas falam assim, ó, todo mundo é filho de Deus? É mentira. Não, nós não somos todos filhos de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão para ser base de toda a humanidade. Quando Adão decide ser independente de Deus, quando Adão decide virar as costas para Deus, todos nós viramos juntos. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, filhos de Adão. Está na Bíblia, você precisa aprender a olhar para a Bíblia não como um livro religioso, mas como um manual de sobrevivência, de governo, de prosperidade de Deus para o homem na terra. Agora, preste atenção nisso aqui. Essa identidade, ela é uma identidade obrigatória, você já nasce com ela, e não tem como você sair dela. Se você não tiver conhecimento, se você não acessar a verdadeira identidade, a sua identidade original, que eu vou falar para você aqui hoje, você vai morrer debaixo da identidade de Adão e você vai sofrer as consequências, você vai experimentar da sua herança adâmica, cara, e é terrível essa herança. Quem vive debaixo da identidade de Adão precisa sair urgentemente dela, senão morrerá nela e por causa dela. E aí, você tá curtindo o vídeo? Cara, dá trabalho fazer isso aqui pra você, sério mesmo. Uma estrutura aqui, mó doideira, mas deixa eu te falar uma coisa. Tô aqui pra ajudar você.
eu quero ajudar você a vencer os seus bloqueios, sejam crenças, sejam bloqueios emocionais, sejam bloqueios espirituais. Eu quero ajudar você, por isso que eu estou fazendo esse conteúdo aqui, para ajudar você nesse processo ativacional. E eu quero também a sua participação, eu quero que você me ajude. Como? Deixando o seu like aqui embaixo. Se você está gostando do conteúdo, dá o like aí, aperta o like aí, vai lá. Se você não está gostando também, dá o dislike, não tem problema não, só interage comigo aqui, fechou? Aperta aí o botão aí, aperta aí. E também, deixa o seu comentário aqui. Como é que tá sendo para você? Está gostando, não está gostando? Interage aqui. Se você tem alguma sugestão do que eu possa trazer aqui, qual a sua realidade, eu quero ajudar você. Comenta aqui embaixo. E depois disso, pega esse link e compartilhe. Vamos alcançar mais pessoas e eu tenho certeza que nós vamos ativar e destravar muitas pessoas juntos, tá bom? Então vamos nessa. Tô aqui para te ajudar no seu desbloqueio e também tô aqui para ajudar você a cumprir o seu propósito. Então me ajuda aqui e a gente continua com o nosso conteúdo. Vamos embora, faz a sua parte aí e vamos voltar pro nosso conteúdo. Terceiro nível de identidade. Essa aqui é a identidade social. O que é a identidade social? Essa é a identidade em que o ambiente, ele define quem eu sou. Sabe aquela pessoa que depende do ambiente que ela tá, ela é uma pessoa? Se é em casa, ela é de um jeito, se é no trabalho, ela é de outro. Ou seja, o ambiente define quem ela é, o que ela tem direito e qual é a capacidade dela. Quais são os ambientes que definem essa identidade social? Trabalho, família. Tem gente que é uma coisa dentro da família e nos outras partes ela não é. Família, amizades, comunidades, igreja, escola e tantos outros convívios sociais. E aqui vai um alerta para você, porque essa identidade ela é tão poderosa, ela é tão forte, que dependendo da pessoa, essa identidade social, ela sobrepõe a identidade paterna. Tem gente que fala assim, cara, eu não sei o que aconteceu, eu criei o meu filho certinho e tal, mas ele não é mais aquela mesma pessoa. Por quê? Porque a identidade social cobriu a identidade paterna. E isso é muito comum de se acontecer. Por isso que você precisa aprender sobre identidade. Quem eu sou dentro da identidade social? Eu sou um produto do meio. Eu me torno aquilo que o ambiente me proporciona. Então, se eu estou no trabalho e ali dentro do trabalho existe um grupo de pessoas, um tipo de crença, eu vou me adequar àquilo, eu vou ser aquilo que o ambiente determina. Ou seja, eu não vou ser eu vou ser manipulado pelo ambiente. E qual que é o meu direito dentro dessa identidade social? É simples, o meu direito é ser, pensar e agir como os outros. Eu só sou mais um no meio da galera. Não existe individualidade, eu não sou ninguém, nós, é o grupo, é todo mundo. Ou seja, eu perco a minha essência, eu perco o meu valor por causa do ambiente. Por isso que dentro dessa identidade, qual que é o meu direito? O meu direito é viver limitado aos ambientes e aos grupos sociais que eu faço parte. Agora, entendendo sobre isso, você percebe por que você muda o seu tipo de comportamento quando você está com certos tipos de pessoas ou em certos lugares. Você deixa a identidade social falar mais alto. E um ponto de alerta sobre essa identidade social é que isso se torna uma ferramenta de manipulação, uma arma de controle social muito grande. Cuidado, você pode estar sendo manipulado. E o quarto nível de identidade é a nossa identidade original. Cara, isso aqui é poderoso demais. Essa é a identidade que Adão perdeu no jardim. Quando Adão pecou, Adão estabeleceu uma nova identidade, a identidade dos filhos de Adão. Quando você lê na Bíblia lá, Gênesis 1:26, dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, esse é o projeto original de Deus. Só que quando Adão pecou, Adão se desvincula desse projeto e cria uma nova espécie. Uma espécie não mais de imagem e semelhança do Criador, mas uma imagem e semelhança do Adão pecador caído, separado e condenado.
Então, quando eu falo para você sobre identidade, eu preciso que você entenda que existem sim as identidades sociais, identidade paterna, só que existem duas identidades que são assim, o que definem a minha vida. Aí existe a identidade de Adão, que é uma identidade obrigatória e é uma identidade que todos nós carregamos, e existe a identidade original, que está dentro de você, só que está desativada. Por isso que você precisa ativar a sua verdadeira identidade. Você já me ouviu falando sobre isso? Ative sua identidade. É sobre essa identidade que eu estou falando. A identidade que Adão perdeu. A identidade de imagem e semelhança do Senhor. Só que como Adão perdeu essa identidade, para nós acessarmos ela de novo, não tem como, se não for por meio de uma pessoa, através de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a imagem exata de quem Deus é. Assim como Adão foi criado à imagem, à semelhança de Deus, Cristo vem trazer isso de volta para nós. Adão pecou, Cristo não pecou, pelo contrário, ele pagou o preço para nós termos acesso de novo a essa identidade original e viver segundo a imagem de Deus, segundo o merecimento correto e a capacidade correta. E tudo isso provém de Deus e que não tem nada a ver com religião, pelo amor de Deus. Quem eu sou na minha identidade original? Eu sou quem Cristo é. Se Cristo é a representação exata de quem Deus é e eu estou em Cristo, então eu sou quem Cristo é. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou favorecido por Deus, eu sou salvo, eu sou o quem Cristo é. A Bíblia diz em 1 João que assim como Ele é, nós somos. Por isso eu preciso ativar essa identidade, porque somente com essa identidade ativada é que eu tenho o direito de sair de Adão, eu tenho o direito de me desbloquear, de me destravar e viver uma vida de prosperidade e governo. Então já deu spoiler para você. O que eu tenho direito? Qual é o meu direito dentro dessa identidade original? Eu tenho direito de salvação, eu tenho direito de perdão, eu tenho direito de cura, de prosperidade, de libertação, de reconexão de Deus com Deus. Eu tenho direito a voltar a ser quem Deus planejou que eu fosse. E o que eu posso fazer? Qual é a minha capacidade dentro dessa identidade? Eu tenho uma capacidade de sair, de abrir mão da identidade de Adão. Eu posso reconstruir a minha vida com os meus pais, no meu casamento, na minha vida financeira, reconstruir as áreas da minha vida, viver de fato uma vida de prosperidade e de governo com base no projeto original de Deus para a humanidade. Não é sobre religião. Deus, Cristo, não é sobre religião. É sobre viver uma vida conectada, alicerçada e direcionada pelo Criador. Fala pra mim, você nunca ouviu falar sobre isso? Por quê? Porque as pessoas não entendem, elas querem falar sobre identidade, mas querem falar no nível superficial, sobre temperamento, sobre comportamento. Tudo isso é válido, tudo isso é legal, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Só que o que eu preciso aprender de fato é que existem 4 níveis de identidade que são obrigatórios: identidade de Adão, identidade paterna, identidade social e identidade original. Eu preciso ativar a minha verdadeira identidade para que eu saia da identidade de Adão, para que eu reconfigure a minha identidade paterna e ressignifique a minha identidade social. Somente assim eu vou ter uma autoimagem configurada corretamente, o meu nível de capacidade vai ser estrondoso e o meu nível de merecimento vai me levar a viver uma vida de prosperidade e governo, porque esse é o projeto original. Curtiu esse vídeo ou não? Cara, uma aula top demais. Então, ó, assista essa aula de novo, assista esse vídeo de novo para você pegar os detalhes e, por favor, compartilha esse vídeo, pega esse link, manda para alguém que você conhece, que precisa receber desse conteúdo. Deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana tem vídeo aqui para você. Na verdade são todos os dias, né? Mas nós temos vídeo aqui todas as semanas com aulas poderosas como essa. E ó,
Toda segunda-feira nós temos live aqui no nosso canal. Toda segunda às 19h15 nós temos live aqui onde eu estou falando com vocês sobre vida emocional, sobre vida espiritual, sobre desbloqueio, que vai te ajudar demais, tá bom? Então eu espero você, eu espero contar com você, com a sua audiência, com o seu engajamento aqui, pra gente destravar, pra gente ativar e viver o nosso propósito. Fechou? Deus abençoe você, obrigado por ter assistido até aqui. Aperta o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha e até o próximo vídeo!